Acho que antes da gente iniciar esse papo, é legal a gente contar um pouquinho sobre nós. Fala aí, Gustavo. Bora. Bom, mas antes, até para ser mais acessível, né? Meu nome é Gustavo, sou um homem branco, alto de 1,70 m, eu estou usando uma camisa branca, e aqui atrás está meu quarto, no meu home office, então estou aqui. Atualmente moro aqui, perto da região de Campinas. Mas primeiro me apresentando, meu nome é Gustavo, hoje eu estou como Developer Master aqui dentro da CNT. Eu trabalho aqui aproximadamente há uns 4 anos, mas eu devo trabalhar aí uns 5 anos na criação aí de produtos digitais. E 2 desses anos aí eu participei da criação de alguns design systems para algumas marcas aí no Brasil. E eu estou aqui muito feliz de compartilhar com vocês minha experiência. Fala aí, Dani. Para quem não me conhece, sou Daniel Simões, sou designer gráfico de formação, mas atuo há mais de 16 anos aí no mercado com produtos digitais. Acabei me especializando aí em interação de produtos. E nos últimos 3 anos, tive a oportunidade de atuar em frentes relacionadas a design system e iniciativas também com relação ao design system. Acho que a ideia aqui hoje é a gente compartilhar um pouco dos aprendizados que a gente teve durante esses anos, né, e as lições aprendidas aí neste caminho, nessa jornada. Queria começar apresentando para vocês algumas informações aí, alguns dados. Esses dados a gente tirou de uma pesquisa que foi feita pela Sparkbox, não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa que está olhando para Design System já há um tempo. Então, esse foi o 4º ano que eles fizeram essa pesquisa e tiveram 376 respostas no total. 217 equipes que responderam foram in-house, né, desenvolvendo o próprio Design System. 159 foram respostas de agências, né, que trabalham de alguma maneira com Design System também. E a gente elencou aqui os top 5, os grandes desafios aí do Design System, dessas equipes, né, que estão atuando com Design System. E lá no topo a gente tem a questão técnica, né, então os débitos técnicos e criativos. Na sequência a gente vem aí com a relação de contribuição, adoção, equipe e treinamento interno, né? Então esses foram os dados. Essa pesquisa é uma pesquisa bem completa, tá? A gente só trouxe aqui os desafios, né? Mas tem muito mais informação, tem muito mais detalhes, né, sobre o Design System e o impacto que ele gera. Mas aqui para o nosso papo de hoje, a gente trouxe só essa visão dos desafios. Mas o que isso tem a ver com produtividade e eficiência? Então, se a gente for olhar esses pontos que a gente elencou aqui, né, como os top 5, a gente vai ver que o primeiro a gente está falando de produtividade, né, que é a questão dos débitos técnicos e criativos. E o restante tem a ver com eficiência, que é a maneira como a gente trabalha, como a gente constrói, né, ou como a gente está se propondo a fazer algo, né, de uma forma mais eficiente. E quando a gente vai para o estágio de um produto, né, essa é a entendimento aí do Spotify, bem macro sobre criação de qualquer produto que você estiver criando. Então, qualquer produto que você for se estabelecer a criar, você vai passar por essas 4 etapas. Né? A primeira etapa do entendimento, onde você vai ter um novo produto, você vai construir esse produto, você vai fazer a entrega desse produto. Eu preciso entregar ele todo, eu preciso entregar parte dele para gerar valor para o cliente. E depois eu venho para o processo de evolução. Então, esse ciclo, ele é realmente um ciclo contínuo, né? Ele sempre vai acontecendo e seu produto vai crescendo conforme isso, né? E como a gente entende que o design system ele é um produto e ele precisa ser tratado com, a gente vai explicar o porquê mais para frente, a gente faz o depara disso, né? O que é o entendimento aí dessas 4 etapas dentro de um processo de um design system, né? Pode passar para o próximo. A gente entende que o design system é um produto, né? Só que ele é um produto um pouco diferente do que um produto comum, né? Ele é um produto servindo outros produtos, né? Quem que é meu cliente final? São os produtos que estão utilizando o meu design system, né? Então, todo design system, ele é um produto por si próprio e a gente entende, essa é uma visão, assim, não é uma visão de mercado, é uma visão nossa aqui, que nós, como CIT, entendemos isso,
que cada componente também ele é um produto do Design System, né? Então, cada componente, o Design System como um todo, passa por esse processo, né, de entendimento do contexto. Então, vou definir quem que é meu componente, quais são as minhas necessidades, meu cliente, né, que são meus produtos, os projetos, qual que vai ser a necessidade de reuso dentro do meu público, né? Eu tenho validação, eu preciso entender com o meu cliente, preciso rodar pesquisa com o meu cliente, coisas que todo mundo faz aí, né? O beabá aí de gerenciamento de produtos também com o produto comum, né? Depois eu vou lá para a construção desse componente, né? Eu defino o MVP desse componente, eu preciso entregar ele todo, preciso entregar toda a documentação junto, eu posso entregar uma parte que vai já gerar um valor para o meu cliente. Eu tenho também as decisões de design, quais são todos os meus estados, eu preciso ter o meu componente com todos os estados para entregar para o meu cliente, ou se eu entregar parte dele já tem valor, né? E tem a documentação e o próprio código em si, né? Então é extremamente importante que o Design System cubra ambas as áreas, né? Tanto a área de design e a área de engenharia ali, para que eu possa ter um entregável no final, né? E eu vou entregar esse componente, vou fazer a documentação, a comunicação dele, e depois eu venho com as métricas de evolução, né? Eu tenho todas as OKRs do Design System, tenho as métricas de cobertura, como que meu cliente está satisfeito com aquele componente, e aí eu continuo nesse mesmo ciclo, assim como um produto comum, né? Então, essa é a nossa ideia aqui, essa é a nossa visão de que um design system como produto ele funcione mais ou menos assim, né? Só que um design system, só que um produto comum, o que significa um produto comum ser bem sucedido, né? Isso vai variar do seu produto, né? Seu produto, por exemplo, pode ter um objetivo de aumentar o número de clientes da sua companhia. Você pode ter um produto comum que vai ter um objetivo de aumentar o lucro da sua empresa em determinado canal, enfim. Só que o que significa um design system ser bem sucedido, né? O que significa um design system alcançar o objetivo dele, né? Legal, assim, só complementar que isso que a gente está apresentando aqui não é receita de bolo, tá? Não é uma fórmula de sucesso, é a nossa visão sobre o assunto, né? Então é o que a gente entende que funcionou muito bem aqui. Então esse olhar, né, do design system com esse viés de produto, ele funcionou muito bem. E isso tem total relação com os temas, né, que a gente trouxe aqui, com aqueles desafios, né? Eficiência e produtividade tem relação com esse ciclo, né, do desenvolvimento de produto. E aí, quando a gente fala na nossa visão, né, o que o design system ele precisa ter para ser bem sucedido, ele precisa ser eficiente e precisa ser produtivo. E quando a gente olha nesse pilar da eficiência, a gente está falando de contribuição, a gente está falando de adoção, precisa ter engajamento, precisa ter equipe dedicada, precisa ter o treinamento interno aí para disseminar, né, o conhecimento sobre o design system. E produtividade, a gente está falando de velocidade, retorno de investimento, descentralização, é colaborativo e também não tem evitar ao máximo aí o retrabalho, né? Então, com isso, a gente tem o sucesso do design system. E isso não é um trabalho fácil, né? É um grande desafio. Por isso que isso aparece na pesquisa, né, como o top 5 aí, né? São os grandes desafios de um design system. E orquestrar tudo isso, né, de uma maneira que funcione é desafiador, né? Então aqui a gente vai apresentar um pouquinho disso que a gente conseguiu fazer aqui na CIT, né? Então a gente conseguiu de alguma maneira tocar nesses pilares através desses cases, né? Através do que a gente conseguiu construir aqui dentro da CIT. Então aqui eu estou apresentando um case que é real da CIT, tá? Ele toca essa questão da velocidade, né, e da produtividade. Então, a gente conseguiu, em uma feature, reduzir de 20 horas de desenvolvimento para 2 horas de desenvolvimento através do Design System. Então, quando a gente olha a média ali de trabalho de front-end que foi economizada com essa iniciativa do Design System é em torno de 63%, né? A média de 12 horas por atividade. E mesmo, aqui tem até esse gráfico que conta um pouquinho dessa história, né? No começo, o tempo de desenvolvimento ele foi maior, né? Então a gente demandou um pouco mais de tempo no início, mas isso depois com o tempo e com as práticas que a gente construiu aqui na CIT, a gente conseguiu ter um retorno
desse investimento. A gente conseguiu lançar um produto muito rapidamente para o mercado. Só fazendo um adendo aí em relação das 20 para as 2, esse componente, né, que a gente conseguiu ter essa economia de tempo, ele é um componente utilizado em várias jornadas dentro desse cliente, né? E por isso que a gente fala de escala, né? Porque todo mundo, quando ia construir esse componente, ia lá e gastava 20 horas para fazer esse mesmo componente. Então, quando eu estou falando de escala, eu estou falando de pessoas tirando das 20 às 2 horas, e isso ao longo prazo, né? Essa linha vermelha, eu ganhando em escala, porque eu estou fazendo o meu time ser mais produtivo, né? Então, por isso que a gente, no começo, opta ter um trabalho maior, né, de evangelização, de entendimento de todo mundo, mas ao longo do tempo a gente começou a ver os benefícios dessa escala. Né? Tá, legal. Mas e aí, né? Tudo isso na prática. O que funcionou, né? Então a gente olhou todo aquele ciclo de produto, onde tem uma etapa de entendimento, uma etapa de construção, né? Tem a entrega do que está sendo construído ali e tem um acompanhamento, né? Então aqui a gente vai apresentar para vocês algumas coisas que a gente, né, pensou ali de cada etapa, né, desse ciclo para apresentar para vocês, que são coisas que funcionou, que deu super certo aqui na nossa visão e que deveria ser implementado, né, de alguma maneira aí nas iniciativas que vocês estão envolvidos. Bom, a primeira que a gente vai abordar aí é o modelo colaborativo e com certeza o uso do inner sourcing foi essencial para que essa iniciativa tenha sucesso, né? Por quê? Essas iniciativas de projetos que são verticais ou horizontais dentro de uma organização, isso vai depender do cliente que você está atuando. E no nosso caso era um cliente muito grande, muitos departamentos, muita coisa, muito produto diferente. Isso não é novidade, né? Esse tipo de projeto que atua dentro dessas áreas, né? Só que qual que era o principal problema desse tipo de iniciativa, né? Todo e qualquer tipo de demanda, seja do cliente ou seja de desenvolvimento em si, de implementação, era apenas de responsabilidade do time criador disso, né? E qual que foi o problema disso, né? Isso gera gargalo para os times, porque os times, ao longo do tempo, você pode ter 2 times utilizando o seu produto e vai estar funcionando uma beleza, mas imagine que tenham 10 times diferentes. E esses 10 times vão começar a ter 10 necessidades diferentes. Como que você vai dar vazão para esses 10 times ao mesmo tempo, apenas com um time de desenvolvimento para 10 times diferentes? Né? Isso não é escalável, porque eu vou ter que crescer meu time toda hora, e quanto mais eu cresço time, mais a comunicação piora. Então, assim, o uso de inner sourcing, né, para quem não conhece, inner sourcing é o uso aí de boas práticas de desenvolvimento e da cultura open sourcing dentro da organização. Então, você usa projetos grandes aí hoje que são open source, que rodam open source, a gente utiliza todas as boas práticas desse projeto, só que dentro da organização a gente consegue escalar esse modelo, né? Onde ele trouxe muito mais flexibilidade para a gente, onde o desenvolvimento do componente em si poderia sim ser executado pela squad do produto que tá necessitando aquele componente, ou uma alteração que ela precisasse. Eu tenho mais transparência, todo mundo sabe o acompanhamento do progresso das coisas, não é um black box, não é uma caixa preta ali que as pessoas não entendem o que está acontecendo. E eu tenho mais colaboração entre os times, porque times diferentes vão fazer demandas diferentes, eu consigo chegar ali no comum, né? E qual foi o resultado disso para a gente, né? No nosso Design System, cerca de 35 componentes criados nesse modelo, 35 componentes, né, de todos os componentes, 35% deles foi criados nesse modelo do Inner Sourcing. Né? Então, esse foi o resultado prático que o Inner Sourcing teve para a gente. Né? Esses 35% poderiam ser esforços que poderiam estar no time, isso ia gerar gargalo para o time. Né? E quando a gente foi fazer até a própria defesa, esse é um modelo que hoje funciona e está lá. Então, foi grande fator do nosso sucesso aí, o modelo Inner Sourcing. Só complementando que esse modelo, ele traz aí uma série de benefícios junto com ele, né? Então, lógico que tem toda essa parte técnica, né, de desenvolvimento de software, mas gera muito mais engajamento nas pessoas, né? Então, as pessoas, a partir do momento que elas estão contribuindo com aquilo que está sendo construído, elas vão se engajar, elas vão querer participar do processo, né? Então, é um processo inclusivo, né? Então, a gente traz as pessoas para participar, descentraliza, né, as decisões que antes eram tomadas só pela squad
do Design System, ou só por um departamento específico, né? A gente descentraliza e torna isso tudo um processo colaborativo, né? Então, as decisões, elas são feitas em conjunto, e que acaba fazendo sentido para todos, e com isso as pessoas vão se engajar com o que está sendo proposto ali, né? E aí, ainda falando um pouco sobre isso, né, dessa relação do Inner Source com essa parte operacional e processo, e muito forte aqui a relação do mindset de produto, né, desse pensamento com esse viés do Design System como produto, a gente entra, então, nesse processo, que é um processo que a gente adotou aqui na CIT e que funcionou super bem, onde a gente tem duas etapas ali no começo, uma que é de entendimento, então sempre que existe um novo componente, ou uma nova necessidade de componente, a gente vai entender o que precisa, né, qual que é a necessidade que tá surgindo ali, né, o porquê que precisa daquilo lá, e para quem que vai ser construído, e nessa etapa de entendimento a gente já faz uma análise do reuso, né? Então, poxa, está surgindo isso de uma iniciativa, de uma nova jornada numa squad X, né? Faz sentido para outra squad também esse tipo de componente. Então, ali a gente já tem essa visão do reuso, além da visão também do nosso roadmap, né? Então, a squad do Design System ali, ela já sinaliza qual que é o roadmap dela, o que ela está trabalhando, se cabe ou não cabe a construção de um novo componente, né? E se não couber no roadmap da squad do Design System, aí é a deixa para que o time ou a squad que está propondo possa, né, executar aquilo lá, fazer, construir aquele componente. E depois esse componente que passa a ser um team component, ele volta, né, de alguma maneira, se houver o reuso, né? Então, se houver o reuso, isso acaba voltando e entra para o core do Design System, né? Então, a primeira etapa de entendimento é uma etapa em conjunto, a análise também, né, que é onde, inclusive, são feitas as decisões de design. Então, aí a gente roda ali ritos com o time de experiência, mais o time de tecnologia, para entender qual que é o comportamento esperado daquele componente, né, que tipo de estado que precisa ser tratado, enfim, toda essa parte relacionada a decisões de design. Aí, uma vez que isso foi feito, a gente tem ali uma etapa de documentação, passa para execução, validação, né, para ver se está tudo certinho. Essa etapa de construção, execução e validação é uma etapa que ela pode ser feita ou pelo squad do Design System ou pelo squad da jornada, que é que solicitou, né, no modelo de Inner Source, mas sempre ali com uma curadoria do time do Design System, né, e também questões ali mais técnicas, né. E uma vez que foi feito isso, passa para release, né, entrega do componente para os projetos que estão utilizando ou para os produtos que estão utilizando. E aí tem uma parte de evolução, onde a gente vai olhar para cobertura, né, o quanto que aquele componente ele está inserido dentro dos contextos ali dos projetos ou dos produtos, e também evolução, né? Então, poxa, vamos entender se a satisfação com relação a esse componente, com a experiência que a gente está propondo, tá boa ou não, a gente precisa melhorar, fazer algum ajuste. Então, é um processo evolutivo, né? E uma outra coisa que é interessante só comentar é que aquele mesmo mindset que a gente tem no produto, quando vai construir, né, um produto, que é o MVP, o famoso MVP, a gente traz para cá também. Então, muitas vezes, a gente tem aquele olhar sobre um componente que ele é um componente complexo, né? Então, a gente entende nessa etapa aqui do começo se faz sentido construir um componente complexo ou ir na linha de, cara, vamos começar com uma coisa que já entrega algum valor e depois a gente vai evoluindo esse componente, né? Então, só reforçando aqui essa questão aí do mindset de produto, que está totalmente inserido aqui no contexto do DS. Boa. E outra coisa que funcionou e a gente, na verdade, reparou dentro disso, né, que o princípio de Pareto ele se aplica a muita coisa na vida, né? Todo momento a gente vê aí o princípio de Pareto em alguma coisa, distribuição de renda, essas coisas se aplicam no mundo aí, e no Design System não foi diferente, né? A gente entende que o princípio de Pareto dos 80-20 se aplica também dentro do Design System, né? E como que esse princípio se aplica no Design System, né? Todo produto, a gente precisa fazer um acompanhamento de evolução dele dentro dos projetos, né?
Então, a gente conseguiu criar um script, uma análise de cobertura do Design System dentro dos produtos, onde a gente sabia o quanto que o Design System estava coberto dentro dos produtos. Né? E a gente começa a ver que, assim, o princípio de Pareto, onde 80% dos componentes, né? Então, assim, 80% dos componentes do Design System estarem no Design System é o nosso objetivo máximo, assim, é o máximo que a gente quer que tenha no Design System. Nosso objetivo não é ter 100% de um Design System dentro de um produto, porque o produto ele está ali por algum motivo, né? Ele está por um motivo de resolver um problema de negócio, né? E existem coisas que são específicas para aquele contexto de negócio. Né? Às vezes eu tenho componentes que não fazem sentido para a minha organização inteira, mas fazem sentido para o meu contexto, para que eu resolva aquele problema daquele usuário, daquele contexto de negócio. Né? Então a gente entende que o nosso limite máximo de cobertura do Design System foi os 80%, e essa era uma meta que a gente perseguia, e os 20% são o que a gente chamava dos Team Components. Né? Então são componentes específicos da jornada, e também componentes que às vezes poderiam ser compartilhados entre outros contextos, mas não no core do Design System, né? A base do Design System. Né? Então a gente viu que os 80-20 aí nessa distribuição foi o ideal para a gente e foi a meta que a gente perseguiu para ter uma noção de como que meu Design System está escalando dentro da minha organização, que é extremamente importante que a gente tenha isso, essa visão. Né? E essa visão também é legal porque ela acaba desmistificando também, né, aquele pensamento que o pessoal tem sobre o design system de ser uma coisa engessada, né? Então, poxa, eu vou ter que fazer tudo exatamente com o que está lá no design system. Não, pera lá, você também tem essa possibilidade de construir seus componentes aí, né, os team components. Então, acho que dá essa flexibilidade, né, e com isso também acaba engajando aí, principalmente os designers, né, que tem muito essa visão sobre o DS também. E outra coisa que deu super certo aqui, e que na verdade foi uma dor, né, do ponto de vista de design, e a gente começou a mudar um pouco a maneira como a gente construía a nossa documentação. Lá no começo era tudo muito detalhado, né? Então a gente entrava assim no nível de detalhamento da documentação que quando a gente passava um tempo, quando a gente ia, né, revisar aquele material, ou quando existia ali a necessidade de atualizar o que foi construído, a gente sempre se deparava por um cenário bem complexo, assim, né? Poxa, eu vou ter que atualizar tudo isso daqui, vou ter que trocar essas imagens. É um processo oneroso, né? Então, é um processo demorado essa parte de documentação. E com o tempo a gente foi identificando que nem tudo precisa ser detalhado, né? Então aqui acho que o grande ponto focar em uma documentação que seja enxuta, né, e que faça sentido para quem vai consumir aquilo lá, né? Então muitas vezes essa etapa, por exemplo, de anatomia, você não precisa se preocupar com ela, já que você está trabalhando com outras ferramentas, né? Por exemplo, o Zeppelin, ou o próprio handoff ali do Adobe XD, ou de qualquer outra ferramenta, né? O Figma, que proporcione isso. Então, acho que é fazer colocar na balança, né? O que você de fato precisa ter em uma documentação para que o time consiga construir e para que as pessoas que forem consumir aquilo consigam utilizar e entender o que aquele componente é capaz de fazer. E por último aí, né, acho que o nosso grande vantagem, né, a gente enxerga que o Design System, ele por certa vez, ele mostra como que o gap de comunicação entre design e engenharia cresceu durante os últimos tempos. Né? O Design System é como se fosse um tentativa de casamento entre essas duas áreas de novo, né? Então, a gente viu que através do monorepo, né, na parte esquerda da imagem aí, todo design system que você for construir, você vai ter essas três partes. Né? Primeiro você vai ter o bloco de construção, que são ali as paletes de cores, as tipografias. Depois você vai ter a biblioteca de UI, né, que são os componentes, todas as decisões de design e engenharia, as boas práticas e os estados, né, dos componentes, e as diretrizes, né, de implementação e contribuição. Todo e qualquer design system você vai ter essa parte da esquerda. Né? E a gente conseguiu fazer o match, né, o casamento, aí, vamos dizer assim, entre essas duas áreas, utilizando o conceito do monorepo. Né? Então, para cada partezinha eu livro,
eu convivo com essas partes dentro do mesmo repositório, e onde, por exemplo, questões como versionamento é uma coisa compartilhada entre engenharia e design, para que ambos sigam a mesma versão, por exemplo. A documentação é uma coisa também sincronizada entre os dois projetos. Então, eu consigo ali ter esse casamento, né, utilizando o conceito do monorepo. Tem mais detalhes em cima disso, mas é através disso que a gente conseguiu fazer com que design e engenharia falem a mesma língua, para que não sejam duas coisas separadas, né? Meu design system não seja, eu não considero meu style guide apenas um design system, né? Eu considero a conjunção dessas coisas no meu design system, né? Muito bom. E acho que é legal também comentar essa questão da linguagem, né, compartilhada. Então, poxa, uma vez que o time de design e engenharia tem essa sinergia, né, estão trabalhando juntos ali, construindo as coisas, a gente passa a falar a mesma língua, né? Então, poxa, tem designer falando de tokens, né, que são as variáveis, já documentando, né, alguma coisa com os tokens. Enfim. Acho que isso também é um ponto bem legal dessa parte aqui. E aí, para fechar aqui, a gente é uma provocação aí que a gente traz. Então, essa questão de eficiência e produtividade, ela vai vir naturalmente a partir do momento que a gente muda, né, a maneira que a gente enxerga o design system. Né? Então, lógico que a produtividade, ela pode vir de várias maneiras. Né? Então, tem gente que fala sobre a biblioteca de componentes ou o Style Guide, e pode ser que em algum cenário aquilo realmente seja produtivo, né? Mas, assim, no viés do Design System como um produto, essa estrutura é uma estrutura muito mais ampla, né? É uma estrutura muito mais complexa. E a gente precisa olhar para ela, né? Então, assim, eficiente e produtividade, ela vai vir naturalmente a partir do momento que a gente olha para processos, né? Faz um processo que seja colaborativo, inclusivo, e com isso, o design system ele vai acabar impactando aí outras áreas, né? As pessoas vão participar, vão engajar, então a gente vai diminuir esse gap de comunicação que existe, né? Dentro dessa estrutura que é complexa, né? Esse ecossistema que a gente fala do design system. Se a gente fizer esse processo inclusivo e colaborativo, a gente vai diminuir todos esses gaps e com isso a gente vai ter o ganho da eficiência e da produtividade. E é isso, gente. O que a gente tinha para compartilhar com vocês aqui hoje é um pouco dessa nossa, né, experiência, nossa vivência aí, atuando e falando muito sobre isso, né, estudando também muito sobre o assunto. Não sei se vocês têm alguma dúvida, mas aqui ficam os nossos contatos também. Se vocês quiserem trocar uma ideia, pode procurar a gente também no LinkedIn ou qualquer outro, né, canal aí de networking. Muito bom, parabéns, Dani, parabéns, Gustavo. Super bacana. A gente já tem uma pergunta aqui no chat do Jason. Ele quer saber como vocês sincronizam o versionamento do Design System entre design e desenvolvimento. Posso pegar essa pergunta? Jason, é extremamente importante que a gente utilize a mesma fonte de verdade, né? Então, para versionamento, a gente utiliza um conceito chamado versionamento semântico para versionamento de componentes de engenharia, e a gente utiliza esse mesmo conceito também para design. Então, o versionamento semântico, né, que existe toda uma regrinha para as versões, e nem entrar no detalhe aqui, a gente utiliza essa mesma fonte de verdade, tanto para engenharia, tanto para design, nesse sentido.